incluem-se organizações russas não governamentais, grupos de especialistas, e as principais universidades. A ideia foi também ampliar as discussões para incluir não só questões relacionadas à própria Rússia, mas também da política e da economia global. Espero que essas mudanças na organização e no conteúdo ampliem ainda mais a influência do clube como um fórum avançado de discussões entre especialistas. Ao mesmo tempo, espero que o espírito Valdai permaneça nessa atmosfera aberta e livre, e a possibilidade de se conhecerem as opiniões mais francas e diferentes. Permitam-me dizer que, quanto a isso, não os decepcionarei e falarei diretamente e francamente. Alguma coisa do que eu diga talvez pareça dura demais, mas se não falamos diretamente com honestidade, reuniões como essa não fazem muito sentido. Seria então melhor manter apenas converscotes diplomáticos, nos quais ninguém diz coisa alguma que tenha significado real. E recordando as palavras de um famoso diplomata, ocasiões em que se percebe que diplomatas têm línguas para conseguir não dizer a verdade. Nos reunimos aqui por razões diferentes. Nos reunimos para falar com franqueza. Hoje temos de ser diretos e claros, não para trocar farpas, mas numa tentativa de chegar ao fundo do que realmente se passa no mundo, para tentar compreender por que o mundo vai se tornando menos seguro e menos previsível, e porque os riscos aumentam por toda parte à nossa volta. A discussão de hoje tem por tema ordem mundial, ou novas regras, ou um vale tudo. Parece-me que essa fórmula descreve acuradamente o ponto de virada histórico que alcançamos, e a escolha que todos enfrentamos. Nada há de novo, é claro, na ideia de que o mundo está em rápida transformação. Sei que os senhores já falaram sobre isso nas discussões de hoje. O mais difícil, com certeza, é não ver as transformações dramáticas pelas quais estamos passando na política e na economia global, na vida pública e nas tecnologias industriais, informacionais e sociais. Peço desculpas antecipadas, se acontecer de eu repetir coisas que já tenham sido ditas por outros participantes dessa reunião. É praticamente impossível evitar. Vocês já mantiveram discussões detalhadas, mas eu exponho aqui o meu ponto de vista que coincidirá com alguns e diferirá de outros pontos de vista. Ao analisarmos a situação de hoje, não esqueçamos as lições da história. Primeiro de tudo, as mudanças da ordem mundial, e o que vemos hoje são eventos dessa grande escala, sempre vieram acompanhadas, quando não por guerras e conflitos globais, por intensos conflitos de nível local, encadeados. Segundo, a política global é questão, sobretudo, de liderança econômica, questões de guerra e paz e sua dimensão humanitária, incluindo direitos humanos. O mundo está cheio de contradições. Temos de nos perguntar com franqueza, se temos instalada para nossa proteção, uma rede confiável de segurança. Infelizmente, não há garantia nem certeza de que o atual sistema de segurança global e regional seja capaz de nos proteger. Esse sistema foi gravemente enfraquecido, fragmentado e deformado. As organizações internacionais e regionais de cooperação política, econômica e cultural passam por tempos muito difíceis. Sim, muitos dos mecanismos que há para garantir a ordem mundial foram criados há muito tempo, inclusive principalmente durante o período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Permitam-me destacar que a solidez daquele sistema então criado dependia não só do equilíbrio de poderes e dos direitos de vitória dos países vitoriosos, mas também dependia do fato de que, por aquele sistema, os pais fundadores não se respeitavam uns aos outros, não tentavam não se atropelar uns com os outros, o que faziam sempre era tentar alcançar acordos. O principal é que esse sistema tem agora de desenvolver-se, e apesar dos seus muitos fracassos, tem de ser capaz, pelo menos em manter a discussão dos problemas do mundo dentro de certos limites, e tem de regular a intensidade da concorrência normal entre países. É a minha convicção profunda de que não podemos tomar esse mecanismo de verificações e contrapesos que construímos ao longo das últimas décadas, às vezes com muito esforço e dificuldades, e simplesmente rasgá-lo em tiras, sem construir algo que o substitua. Sem algum mecanismo que substitua o que houve, só nos restará, como instrumento, a força bruta. O que precisamos fazer é levar avante uma reconstrução racional, e adaptá-la às novas realidades no sistema das relações internacionais. Mas os Estados Unidos, depois de se autodeclararem vencedores da Guerra Fria, não viram qualquer necessidade desse tipo. Em vez de estabelecer um novo equilíbrio do poder,
essencial para manter a ordem e estabilidade, eles tiveram a iniciativa de lançar esse sistema existente, que é de um profundo e agudo desequilíbrio. A Guerra Fria terminou, mas não terminou com a assinatura de um tratado de paz, com cláusulas claras e transparentes sobre respeitar regras existentes, ou criar novas regras e padrões. Assim, se criou a impressão de que os ditos vitoriosos na Guerra Fria haviam decidido pressionar os eventos e reformatar o mundo para que atendesse às suas próprias necessidades e interesses. Quando o sistema existente de relações, a lei internacional e os freios e contrapesos apareceram como obstáculos na trilha rumo àqueles objetivos, todo o sistema existente foi declarado imprestável, antiquado, exigindo uma demolição imediata. Perdoem-me a analogia, mas é como agem os novos ricos quando, de repente, põem as mãos numa grande fortuna, nesse caso, sob a forma de liderança e dominação mundial. Em vez de administrar com sabedoria a própria riqueza, também para o próprio benefício deles, parece-me que se puseram a cometerem loucuras. Nós entramos em um período de interpretações divergentes e silêncios deliberados na política mundial. A lei internacional foi forçada a bater em retirada repetidas vezes, ante o massacre que o niilismo impôs à lei. Objetividade e justiça foram sacrificadas no altar da conveniência política. Interpretações arbitrárias e enviesadas assumiram o lugar das normas legais. Ao mesmo tempo, o controle total sobre a imprensa e a empresa global de massas tornou possível, sempre que o interesse, noticiar que o preto seria branco e o branco seria preto. Numa situação em que se via a dominância por um país e seus aliados, quando não os seus satélites, a busca por soluções globais frequentemente se converteram em tentativa para impor as próprias receitas universais deles. As ambições daquele grupo cresceram de tal modo que começaram a apresentar as políticas que só eles concebiam nos próprios corredores do próprio poder, como se fossem a visão de toda a comunidade internacional. E não são. A própria noção de soberania nacional tornou-se um valor relativo para muitos países. Na essência, o que estava sendo proposto era uma fórmula: quando maior for a lealdade que manifestasse aquele único centro mundial de poder, maior será a legitimidade de um ou outro regime governante. Teremos adiante uma discussão aberta, e terei o prazer em responder às suas perguntas, mas quero usar também o meu direito de fazer perguntas. Ao longo da discussão, todos podem tentar demolir o quadro e o argumento que acabo de construir e propor. As medidas tomadas contra os que se recusam a submeter-se são bem conhecidas e foram tentadas e testadas muitas vezes. Incluem o uso da força, pressão econômica e propaganda, intromissão em assuntos domésticos, e apelos a uma espécie de legitimidade supralegal. Quando os interventores ilegais tentam justificar a intervenção ilegal nesse ou naquele conflito, e a derrubada de governos que pareçam inconvenientes aos interventores. Recentemente, já há cada dia mais provas de que a chantagem mais desabrida foi tentada também contra vários governantes e líderes. Não é à toa de aquele grande irmão está consumindo bilhões de dólares para manter todo o mundo, inclusive os mais próximos aliados, sob vigilância. Perguntemo-nos nós mesmos, o quanto nos sentimos confortáveis com isso, se nos sentimos seguros, se estamos felizes vivendo nesse mundo, e se tornou justo e racional. Talvez não haja razão real para nos preocuparmos. Talvez não seja o caso de perguntar perguntas difíceis. Quem sabe, a excepcional posição dos Estados Unidos, e o modo como conduzem a liderança deles seja uma bênção para nós, e a intromissão dos Estados Unidos em toda parte pelo mundo está produzindo paz, prosperidade, progresso, crescimento e democracia, e o melhor para nós seria relaxar e gozar essas felicidades. Permitam-me responder que não. Absolutamente não é o caso. Ordem unilateral, e a imposição de modelos produzidos por um, e não por muitos, produzem resultado exatamente oposto. Em vez de conciliar os conflitos, aquela atitude só os leva à escalada. Em vez de estados soberanos e estáveis, o que vemos é a disseminação de caos crescente, e em vez de democracia, o que se vê é os Estados Unidos a darem apoio a gente muito duvidosa, que vai de declarados neofascistas a islamistas radicais. Por que apoiam esse tipo de gente? Apoiam-nos, porque decidiram usá-los como instrumento ao longo do percurso até conseguirem seus objetivos. Mas queimaram os dedos e recolheram a mão. Nunca canso de me surpreender com o modo como nossos parceiros repetem sempre os mesmos erros, e caem sempre na mesma armadilha,
Como dizemos em russo, pisam sempre no mesmo ancinho. Antes, patrocinaram movimentos islamistas extremistas para que dessem combate ao RSS. Aqueles grupos aprenderam a combater no Afeganistão, e adiante, formaram os Talibã e a Al-Qaeda. O Ocidente, se não os apoiou, no mínimo fingiu que não viu o que se passava, e pode-se dizer, garantiram informação e o apoio político e financeiro aos terroristas internacionais que invadiram a Rússia, não esquecemos, e países da região da Ásia Central. Só depois dos horrores dos atentados terroristas cometidos em solo norte-americano que os Estados Unidos acordaram e viram que o terrorismo é uma ameaça contra todos. Permitam-me relembrar que a Federação Russa foi o primeiro país a oferecer apoio ao povo norte-americano naquela ocasião, o primeiro a reagir como amigos e parceiros, ante a terrível tragédia do dia 11 de setembro. Em meus encontros e conversas com líderes norte-americanos e europeus, sempre falo da necessidade de combatermos juntos o terrorismo, como desafio numa escala global. Não podemos nos resignar a aceitar essa ameaça, e nem podemos dividi-la em diferentes fatias usando parâmetros duplos, ambíguos. Nossos parceiros manifestaram concordância e acordo. Mas pouco tempo depois, e lá estávamos, de volta ao ponto de partida. Primeiro, foi a operação militar no Iraque, depois na Líbia, que foi empurrada à beira do colapso total. Porque a Líbia foi empurrada para a situação em que está hoje, um país à beira do esfacelamento e que se tornou campo de treinamento para terroristas. No caso do Egito, só a determinação e a sabedoria do governo atual salvou esse país árabe crucialmente importante, de mergulhar no caos, com extremistas instalados no poder. Na Síria, como no passado, os Estados Unidos e seus aliados começaram a financiar e armar diretamente os rebeldes, permitindo que recrutassem mercenários de vários países. Alguém pode me dizer de onde vem o dinheiro que abastece e mantém aquela gente, as armas que usam, os especialistas militares que mantêm a serviço deles? De onde vem tudo isso? Como é possível que o famoso Estado Islâmico do Iraque tenha se convertido em um grupo tão forte, já praticamente um exército completo? Quanto às fontes de financiamento, hoje, o dinheiro já não vem só de drogas, cuja produção aumentou não apenas alguns poucos pontos percentuais, mas multiplicou-se várias vezes, desde que as forças da coalizão internacional instalaram-se no Afeganistão. Todos aqui sabem disso. Os terroristas também estão vendendo petróleo, com grandes lucros. O petróleo é produzido no território controlado pelos terroristas, que os vendem a preços inferiores aos do mercado, produzem e transportam petróleo. Mas alguém compra esse petróleo, revende esse petróleo e lucra nessa venda, sem sequer considerar o fato de que, assim, está financiando terroristas que, mais cedo ou mais tarde poderão estar atacando e semeando a destruição dentro desses países parceiros de terroristas. Onde recrutam? No Iraque, depois que Saddam Hussein foi derrubado, as instituições do Estado, inclusive o exército, estavam em cacos. Naquele momento, nós avisamos que tomassem cuidado, muito cuidado. Vocês estão desempregando milhares de pessoas. O que farão elas? Não esqueçam que essas pessoas foram, corretamente ou erradamente, a elite que governou uma grande potência regional. O que vocês estão fazendo daquelas pessoas? O resultado? Dezenas de milhares de soldados, oficiais e ativistas do antigo partido Baath saíram às ruas, e hoje, já se incorporaram às fileiras dos exércitos terroristas. Talvez isso explique por que o chamado Estado Islâmico tornou-se tão eficaz, em termos militares. A Rússia alertou repetidas vezes sobre os perigos de ações militares unilaterais, intervenção nos negócios de estados soberanos e flertar com extremistas e radicais. Insistimos para que os grupos que enfrentam o governo central sírio fossem incluídos nas listas de organizações terroristas. De nada adiantou. Apelamos em vão. A impressão que temos é que os nossos colegas e amigos estão sempre combatendo contra as consequências de suas próprias políticas, aplicando o próprio